Eita glória! Você está no nosso programa Hora de Semear por Mão de Deus. E aqui que você ouve a palavra da verdade. Fique conosco. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Deus, queridos. Chegamos àquele momento onde nós esperamos Deus falar conosco. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 3, versículos de número 13 ao versículo de número 18, queridos. Que está escrito assim no texto sagrado: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, admirador do Evangelho do Rei Jesus, você que ama a verdade, você que ama as Santas Escrituras, muitas pessoas julgam serem mais sábias só porque alcançaram maiores níveis de estudo na vida secular, queridos. E a maior formação do homem está em conhecer a Deus. Então muitas pessoas se acham, se julgam, se vangloriam, se exaltam por ter alcançado um certo patamar de conhecimento, adquirido sabedoria ao longo dos anos de sua carreira, seus estudos. E a gente olhando para a carta de Tiago, ele fala das duas sabedorias, a que é terrena e a que vem do alto. Que a sabedoria terrena, ela é dominada pela natureza humana, queridos. Só serve para as coisas deste mundo. Porém, a que vem do alto, a que vem de Deus, não admite intentos maliciosos e não atende a objetivos orgulhosos. É pura, pacífica, moderada, tratável e cheia de misericórdia. Essa é a sabedoria que vem do alto. A diferença entre a sabedoria do alto e a terrena, sobre o ponto de vista bíblico, queridos, que a gente percebe na carta que Tiago escreve aos seus leitores, aos irmãos, a autêntica sabedoria consiste em temer a Deus e guardar seus mandamentos. Tiago ensina que aquele que é sábio demonstra sua sabedoria quando realiza boas obras e sabe se relacionar com os outros. Quem é sábio, quem tem essa sabedoria que é do alto, descarta também a mansidão como característica de quem é sábio.
Muitos se vangloriam de sua inteligência e se tornam soberbos, exaltados, presunçosos. Você consegue entender isso? E às vezes utilizam seus conhecimentos com intentos perversos e maliciosos. E isso não há na sabedoria que vem do alto. Isso não acontece na sabedoria que Deus dá. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É lindo você conversar, dialogar, trocar ideias com pessoas que são sábias em Deus, que têm entendimento na palavra do Senhor. A gente fica maravilhado. Não era à toa que a multidão tinha a sua atenção presa nos sermões de Jesus. Não é à toa que aquela multidão passava 3 dias ouvindo Jesus pregar e não arredava o pé. Porque quando Jesus abria a boca para ensinar, eram os céus sobre aquela multidão. Oh, aleluia! Era um conhecimento que a terra nunca havia visto. Era ensinamento que a terra nunca havia aprendido. Estava ali a sabedoria em pessoa, ministrando aos corações do pecador. E ali a alma se derretia, o espírito se alegrava. E coisa prazerosa é você sentar e ouvir alguém falar das Santas Escrituras com precisão, com entendimento, com conhecimento, com revelação. É prazeroso, querido. Você tem vontade de passar a noite inteira ouvindo, degustando das coisas de Deus. Eu não sei se você consegue entender isso. A sua alma agradece, o seu espírito se fortalece ao ouvir as grandezas e as maravilhas de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Jó, um homem sábio, entendido nas coisas de Deus, diz a Bíblia que os jovens ficavam com as suas atenções presas nas palavras, na sabedoria que aquele homem falava das coisas de Deus. É lindo. A influência divina. Somos envolvidos com a dimensão, com uma espiritualidade de outro mundo, querido. Quando nós entramos na casa do Senhor para adorar um ser invisível, mas real, e ouvir as palavras e aprender no seu santo templo, nós somos tomados por uma força espiritual, por uma presença inexplicável. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só quem já teve em um culto que foi tomado pela glória de Deus sabe o que eu estou falando. Somente aqueles que um dia foram vivificados pelo poder da palavra sabem do que eu estou falando. Pessoas que já foram tomados pela graça, pela bondade, que tiveram seus corações cheios de amor e da grandeza de Deus, sabem do que eu estou falando. São cultos que não voltam mais. São momentos que não voltam mais. Hoje nós estamos vivenciando uma frieza espiritual tão grande, que você entra dentro de algumas igrejas, parece um cemitério. Uma frieza fora do comum, queridos. Você não sente mais aquela graça. Você não ouve mais aquelas doces palavras que nos levam a imaginar como é o céu. Eu sei que tem crente me ouvindo de 30 anos atrás. Eu não tenho esse tanto de tempo de fé, mas eu imagino como eram esses cultos há anos atrás, queridos. Que a gente almeja entrar na casa, no templo do Senhor, adorando e louvando e sendo tomado pela glória, pela graça do nosso Deus. A sabedoria do alto é diferente da sabedoria da terra. Oh, aleluia! É prazeroso, querido,
Assistimos um culto onde Cristo é o centro, aonde nós adoramos somente a Ele, aonde Ele é o centro, aonde Ele é a estrela, aonde Ele brilha, aonde nós deixamos Ele glorificado, exaltamos a Ele. Mas a maioria dos cultos hoje tem um homem como centro. Não é mais o culto cristocêntrico, queridos. Estamos vivendo uma mermice, uma frieza, uma decadência nas igrejas. É muito blá blá blá, é muita zoada e pouca unção. Não deixa mais o Espírito de Deus atuar, agir. Não deixa mais Ele falar. Estão tirando do altar e eu vou bater de com força. Estão tirando do altar a palavra de Deus. Mas como, pastor? Quando o pastor enche o culto de louvor, nada contra, porque o louvor, Deus habita no meio dele, diz a palavra. Mas não pode tirar a palavra do altar. O culto sem palavra não é culto. Estão sufocando a palavra, estão diminuindo o tempo da palavra nos púlpitos das igrejas. E o resultado são crentes frios, monótonos, gelados. Tão gelados que se passar perto de um pinguim, o pinguim pega um resfriado, querido. Não se valoriza mais a pregação da palavra. Não tem mais prioridade a palavra nos púlpitos de muitas igrejas. E é a palavra que vivifica, é a palavra que reaviva, é a palavra que salva, que cura, que sara, é a palavra que levanta o caído, é a palavra que alimenta o crente. Oh, aleluia! Culto que não tem palavra não é culto, querido. Entenda isso. Tiago está falando de algo que está acabando em muitas igrejas. Por isso que você vê hoje muitos crentes embananados, perdidos, mais perdidos que cegos em meio de tiroteios. Não tem conhecimento, não sabe abrir uma Bíblia, porque nunca fizeram questão de estar numa escola bíblica dominical. É vergonhoso um crente de 10 anos dentro da igreja não saber onde é que se encontra o livro de Mateus. É vergonhoso saber quantos livros tem dentro da Bíblia. É vergonhoso um crente de 10 anos dentro da igreja não saber o nome dos discípulos de Jesus. Nós vimos o tamanho da decadência que isso está gerando. O saber humano é limitado, falho, imutável a cada ano que passa. Entretanto, a sabedoria que vem da parte de Deus é ilimitada, perfeita, imutável, consubstanciada na sua palavra, que permanece para sempre, capacitando o crente fiel a saber. Escute isso, querido. A saber conduzir-se antes mais diante das situações difíceis, situações que ele não sabia sobressair. Mas quem tem a sabedoria de Deus, quem tem o conhecimento de Deus, não tem portas fechadas, queridos. Não tem barreira, não tem dificuldade, não tem impedimento. Quem anda pelo conhecimento da palavra, quem anda pelo conhecimento bíblico, tem discernimento do que é e do que não é de Deus. Quem conhece a palavra de Deus dificilmente vai se embaraçar, vai se enrolar, vai se enganar com esses pregadorzinhos enviados do inferno, falando heresia, enganando o povo, usurpando a fé do povo. Quem conhece a Bíblia, quem conhece a verdade, quem conhece a palavra, não se perde, queridos, porque anda na luz, e a palavra é a luz. Salmo 119, versículo 105, é a luz. É triste olhar um crente nas trevas, querido. Falta de conhecimento, de entendimento bíblico.
sem discernimento. Toda arrasta-pé acha que é o Espírito Santo. Nada contra que eu sei que há a manifestação do Espírito Santo. Mas há muito engano dentro das igrejas. Há um espírito do engano dentro das igrejas, fazendo o povo adorá-lo como se fosse Deus. Isso é falta de discernimento, queridos. Falta da sabedoria de Deus. E olha que Deus diz na sua palavra: se tem falta de sabedoria, peça a Deus. Escute, querido. Espero que você esteja entendendo isso. A alma do pecador anseia, deseja, tem sede de Deus. De Deus. Tome cuidado aonde você está alimentando a sua alma. Cuidado aonde você está recebendo a doutrina, os ensinamentos. Cuidado. Estamos aqui para alertar você. Eu acho incrível como o povo gosta de ser enganado. Como o povo gosta de ser enganado. É campanha do lenço ungido. É campanha da vassoura de fogo. É campanha da água benta, não é assim? Meu Jesus amado do céu. Meu filho, o fogo é a palavra. A água é a palavra. Eu não sei se você está entendendo. Tem um bocado que vai ficar zangado comigo. Eu quero que se converta. Eu quero que esses pregadores que foram enviados se convertam, ouvindo a verdade. Jesus nunca fez campanha de água benta, de vassoura de fogo, de sal grosso. Isso aí é coisa de macumba, rapaz. Pastor, coisa de macumba. E pode achar ruim vir ter com o pastor Laurimar. Pode vir, meu filho. Isso é coisa de macumba. O que Jesus ensinou foi a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Agora, deixa eu te explicar sobre o ponto de vista, o conceito da sabedoria humana. Que a sabedoria significa grande conhecimento, erudição, saber, ciência, conhecimento justo das coisas, não é assim? Razão. Este é o aspecto positivo da concepção humana de sabedoria. É isso que eles adquiriram, conheceram, ganharam, conquistaram. Esse conhecimento. Há também o sentido negativo, que segundo o qual sabedoria é esperteza, astúcia, manha. E as igrejas estão cheias dessas pessoas que a gente chama de quê? De sabido. Tá aí o ditado onde a gente fala, né? O fulano é sabido, é muito sabido, né? Mas sabido no sentido de ser astuto, sagaz, enganador, malicioso. E o pior, que esses tipos de gente está infiltrado dentro da igreja. Pessoas sabidas, que estão com a intenção de enganar, de se aproveitar da fragilidade, da fraqueza do crente. E tem um bocado de pastor sabido na terra, meu Deus amado do céu, vendendo oração, vendendo óleo da unção, vendendo posição de mão. Olha como os bichinhos são sabidos. Não é sábio não, olha a diferença do sábio para o sabido. Aí estão se multiplicando essas pestes na terra. Por quê? Porque isso aí são terrena, animal e diabólica. Essa sabedoria não vem do alto, querido. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Agora, vamos ver sobre o ponto de vista bíblico, querido. A sabedoria é guardar os mandamentos do Senhor. E o que eu acho lindo, querido, que isso é provado e constatado na Bíblia. A verdadeira sabedoria. Eu quero ler aqui com você, que eu estou com a minha Bíblia aberta, e eu acho lindo as pancadas, meu filho. Tá? Eu vou abrir aqui em Deuteronômio. Eu gosto das pancadas grandes.
Deuteronômio 4, deixa eu ler para você, que está escrito assim, os 6 primeiros versículos, que diz assim a palavra do Senhor, escute isso. Estes, Moisés falando, estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesses na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que manda leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora escute. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno, esta geração, louvado seja o nome santo do Senhor. Agora escute no capítulo 4, os 6 primeiros versículos. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos chegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Escute isso. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Agora olha o versículo 6. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa, o quê? Sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente, querido. Deus não chamou a gente para ser ignorante nem burro, não. A sabedoria do alto dentro de um homem, de uma mulher crente, é vista pelo mundo. Eles vão dizer: olha, só esse povo é sábio e inteligente. Essa é, do ponto de vista bíblico, a sabedoria que vem do alto. A sabedoria bíblica, querido. Moisés, exortando o povo de Israel sobre o cumprir os mandamentos do Senhor, disse: guardai-vos, pois, fazei, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e entendida. Para Deus, sábio é quem lhe obedece, querido. Para Deus, um homem, a mulher sábia é quem obedece, é quem se submete, é quem vive, é quem pratica a palavra de Deus. A sabedoria de Deus é saber. Jó, no capítulo 3, versículo 5, o patriarca disse aos seus amigos que se eles tivessem ficado calados, isso seria a sua sabedoria. Querido, quem é sábio, sabe a hora de falar e sabe a hora de estar calado. A sabedoria de Deus dentro da vida de um homem, de uma mulher, ela sabe a hora de falar e a hora de estar calado. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. Provérbio 17, versículo 28. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo de falar e tempo de estar calado. Mas só quem sabe o tempo de falar e o tempo de estar calado é quem tem a sabedoria de Deus. Aí você vê algumas irmãzinhas, viu, irmãzinha? Agora eu vou descer a lenha, meu filho, que fala até pelos cotovelos. Você não tem sabedoria. Briga com tudo e com todos. Você não tem sabedoria.
Infelizmente, você não tem sabedoria. A sabedoria não é você falar o que quer, o que pensa na hora que você quer, não. Isso é tolice. Até os tolos, quando se cala, é tido como sábio. A gente aprende mais calado do que falando. Eu não sei se você aprendeu isso. Tiago considera impossível alguém domar a língua, mas quem se cala é tido como sábio. Eclesiastes 3:7, meus queridos. É temer, escute isso. Jó, está escrito no capítulo 28, versículo 28. Mas disse o homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal a inteligência. Você consegue entender isso, querido? Para Deus, o sábio é aquele que teme ao Senhor, ou seja, que tem respeito profundo ao Criador. Salomão disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. É o princípio da sabedoria, temer a Deus, querido. Nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas estão perdendo o temor a Deus, estão se tornando ignorantes. E isso eu não estou falando do mundo, não. Eu estou falando para o povo que está dentro do reino de Deus. Estão perdendo o temor a Deus. Estão fazendo as coisas como se fossem normais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência, queridos. Provérbios 9:10. Que coisa linda a gente olhar, folhear a Bíblia, estudar, meditar, pesquisar, se encher do conhecimento de Deus. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você ouve da palavra de Deus, mais entendido você fica. Mais difícil de você cair no laço do diabo, nos encantos de Satanás, nas heresias desse mundo, nas lábias de pastores enganados, enganosos, fraudulentos, mensageiros de Satanás, que tem uns camaradas aí que, camarada bom de lábia, meu filho. Rapaz, só perde mesmo pro jacaré no rabo, porque o queixo é grande. O queixo é grande, meu filho. Os camaradas para falar bonito, meu filho. Rega embeleza os abençoadinhos, rapaz. Não tem Bíblia, não estuda, não ouve a verdade, não gosta da verdade, aí gosta de ouvir a mentira. É os fraudulentos da terra. O sábio inteligente, segundo a Bíblia, querido, é segundo a Bíblia. E essa sabedoria você não adquire em faculdades. Você pode estudar 60 anos, se formar e ter vários diplomas, mas se você não teme a Deus, diante dos olhos do Senhor, você ainda é um analfabíblico, um ignorante, um tolo. Aquele que tem um bom trato. Olha o versículo 13 da leitura que nós acabamos de ler, de Tiago. Isso se refere ao crente que tem bom procedimento, boas maneiras e modo no relacionamento com outras pessoas, queridos. Isso é sabedoria. Se relacionar, isso é sabedoria. Tratar as pessoas bem, com mansidão, isso é sabedoria que vem do alto. Olha como Jesus tratava as pessoas. Olha como Paulo tratava, querido. Vamos olhar para a Bíblia. Vamos olhar para a Bíblia. Ver se as palavras de quem está falando tem mansidão, tem carisma, tem amor, tem misericórdia, pelo amor de Deus. Eu estou falando para um bando de crente ignorante, que só falta o rabo para chamar de cavalos. Pastor, vai devagar. Eu estou indo devagar, meu filho, é porque o meu dicionário ele é um pouco assim atrasado, sabe? É um povo ignorante. Tem a Bíblia, estuda a Bíblia, mas estão ficando ignorantes. Não sabe tratar as pessoas, não sabe responder às pessoas, não sabe se relacionar com as pessoas. Eu estou falando de pessoas que têm conhecimento, que têm entendimento bíblico. Estão perdendo o temor, estão perdendo a essência da sabedoria de Deus. Deus é manso, querido.
As palavras que saíam da boca de Jesus eram profundas, tocava a alma do pecador. Oh, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Escute, a sabedoria, ela vem com mansidão, ela vem com humildade. A sabedoria de Deus, não estou falando da sabedoria terrena não, querido, que infelizmente a gente vê alguns na terra formados, estou falando de doutorados, pessoas que já se formaram, altamente ignorantes, não sabe responder, não sabe dialogar, não sabe se relacionar, altamente ignorantes. Agora, não vou dizer que alguém vai se informar, porque a gente nunca se informa na escola de Jeová, meu filho. A gente sempre vai ser um eternamente aprendiz. O doutor da Bíblia. Onde é que tem doutor da Bíblia, pelo amor de Deus, meu filho? Doutor é só Jesus. Pare com isso. Nós seremos sempre eternamente aprendiz de Jesus. Ninguém, escute isso, eu vou falar com prioridade, com convicção que eu tenho no meu coração. Ninguém vai chegar ao conhecimento profundo, completo da Bíblia. Ninguém. É um livro que as palavras se renovam dia após dia. Sempre vai ter algo lá que você precisa aprender. Por mais que você tenha lido a Bíblia 20 vezes. Tem gente que se engrandece, se exalta. Eu li a Bíblia 10 vezes, que tenha lido até 30 vezes. Mas não passa de um aprendiz. Não passa de um aluno. E o que eu acho lindo é que a própria sabedoria estava lá, aprendendo do Criador, querido. A sabedoria foi a aluna de Deus. Olha que coisa incrível. Coisa incrível, que isso só se descobre na Bíblia. Aí você vê, meu Deus, de bichinho que chegou ontem. Não saiu nem das fraldas do evangelho, já disse que eu conheço. Tu conhece o que, criatura? Hein, bichinho de Jacó? Tu conhece o que? Se ele não nos revelar, nós não conhecemos nada. Não sabemos nada ainda. Olha, a boa maneira e o modo no relacionamento com as outras pessoas, que é a qualidade muito necessária que em nossos dias, quando em fase do frenesi que domina a sociedade, pessoas mesmo na igreja tornam-se agressivas, grosseiras, mal educadas, causando problemas de relacionamento. Infelizmente, até obreiros, pastores, dirigentes têm se perdido nesse ponto, têm deixado a desejar. O crente sábio, ele tem bom trato, ele trata bem as pessoas, trata bem, se relaciona bem, direciona-se bem. E entenda isso, querido, é lindo. Já tive a oportunidade de falar, de conversar, de relacionar-se com crentes que não tinham formação acadêmica, que não tinha diploma, nem faculdade, mas quando você fala com o crente, você se enche, seu coração fica cheio de gozo, de paz. O que é que ele tinha? Sabedoria de Deus, conhecimento de Deus. Não precisa estar em fala, não estou dizendo que você não tem que fazer faculdade, não, longe de mim isso, querido. Eu estou aqui exaltando a sabedoria de Deus. Eu estou aqui exaltando a sabedoria que é do alto. Eu estou aqui exaltando o conhecimento que é supremo. O conhecimento do alto é superior ao conhecimento da terra. Por mais que você estude, por mais que você se informe em qualquer área dessa terra, não se compara ao conhecimento de Deus, ao entendimento de Deus, ao entendimento da palavra. Nada se compara. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí Paulo aconselha que devemos considerar cada um superior a nós mesmos. Lá em Filipenses 2:3, olha como é diferente. Quem se informa
é doutorado. Não estou generalizando, porque tem uns aí que são educadozinhos, querido. Fala manso. Sabe ouvir, viu, irmão? Sabe ouvir, porque tem uns crentes aí, eu gosto de bater na nossa família mesmo, meu filho. Porque a nossa família, segundo o que Moisés falou para Israel, era para ser exemplo de conhecimento, de pessoas entendidas, de pessoas mansas, de pessoas meigas, de pessoas que sabem se relacionar com outras nações. Mas infelizmente tem um grupo de ignorante, de jumento, de cavalo. Desculpe, porque o meu dicionário é assim mesmo, querido. Que lá fora tem uns que sabem se relacionar melhor, por não ser filho da luz, mas sabe se relacionar melhor. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Aí infelizmente a gente chega em algumas igrejas, é mal recebido. Vou bater e é de com força, meu filho. Não estou dizendo que aqui a tampa da chaleira voa. Aí quem está na portaria não tem sabedoria de Deus, não tem conhecimento de Deus, não tem carisma, não tem mansidão, não sabe receber um visitante na igreja, não sabe dar boas-vindas, não sabe tratar bem, não sabe receber bem, é um ignorante, queridos. Congregou comigo uma irmã, que talvez ela esteja assistindo, que ela sempre acompanha nossas lives. Ela é doutora, advogada, era porteira da nossa igreja, nossa congregação lá em Fortaleza, em Novo Mudobi. Ela tinha prazer de estar na portaria para receber os irmãos, abraçar os irmãos, dar as boas-vindas aos irmãos. E os irmãos eram acolhidos, se sentiam acolhidos. E ela dizia: não me coloque em nenhum outro lugar, pastor, me deixe ficar na portaria, eu gosto de estar na portaria. Agora escute isso, uma doutora, e isso não fez ela orgulhosa, e muitos não querem estar na portaria para receber os irmãos. Querido, quando eu fui diácono, fiquei muitas vezes, e como eu amava ficar na portaria, receber os irmãos, pegar na mão dos irmãos a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, a sua presença aqui nos alegra muito, é prazeroso, querido. Mas infelizmente, alguns nas igrejas, meu Deus, parece que comeu foi cabeça de porco, não é nem para estar na portaria, gente, assim, cara fechada, carrancudo. Parece que saiu, foi brigar de casa com a esposa. Parece que veio, chegou, foi endemoniado, ficou na porta aí. Meu filho, até os visitantes voltam. Pastor, cuidado com quem você está colocando na porta da igreja. Bote uma pessoa que é carismática, uma pessoa que é alegre, que tem sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, que tem Jesus no coração. É desse jeito, querido. Aí Tiago está nos ensinando. Aí no versículo 13 ainda, aquele que tem obras de mansidão, de sabedoria. Isso fala do crente que cultiva a mansidão de modo sábio, consciente, e não por medo ou covardia. Ele sabe que é melhor ser manso do que agressivo, pois assim glorifica a Deus e evita muitos desabores, desastros. Querido, como é bom ser recebido por pessoas mansas, que tem Deus no coração. Tem uns aí que nem a paz do Senhor lhe dá, nem na sua mão lhe pega. Gente assim não presta para estar na portaria, queridos. Mansidão é fruto do Espírito, segundo o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O mestre disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29, queridos. Com quem é que essa cambada de gente está aprendendo? Se Jesus está ensinando a ser manso, a ser humilde, a tratar as pessoas. Você lembra que quando as crianças queriam ir até Jesus, os discípulos, antes das suas conversões, queriam impedir? Ele disse: não impeçais não, deixa as criancinhas vir a mim.
Aí, olha, isso impede tanto das pessoas irem a Jesus, serem maltratadas, mal recebidas. Queridos, é muito importante e fundamental que a pessoa que esteja na porta da igreja seja uma pessoa sábia e entendida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é sabedoria. Aquele que vê o mal se esconde. Provérbios 22:3. Lemos: havia estado de ver que isso que Tiago está nos ensinando é para o nosso bem, para nós nos relacionarmos melhor, para nós tratarmos melhor uns aos outros. É assim que funciona, querido. É assim que funciona. Olha, Provérbios 22:3. O avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. Esconder-se do mal é ser sábio. O jovem sábio é aquele que foge dos desejos da mocidade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Até você fugir da presença do mal, você está sendo sábio, querido. José, por exemplo, ele poderia ter abraçado a tentação quando a mulher de Potifar queria insistir em deitar com ele à força, mas ele fugiu. Ele foi sábio. Ele foi sábio. Quem é sábio foge da presença do mal, foge das tentações, foge das provocações, foge das brigas. Quem é sábio, queridos. Agora, quem é tolo sempre fica com a pior parte, queridos. Olha, lá em Provérbios capítulo 11, versículo 30. Quem ganha a alma sábio é. O sábio, no conceito mundano, é aquele que ganha muito dinheiro, de preferência com esperteza e ilicitude, ou aquele que possui graus acadêmicos, segundo o mundo, a ótica do mundo, que tem graus acadêmicos superiores. Agora, para Deus, o verdadeiro sábio é aquele que se esforça para ganhar almas, segundo o que está escrito em Provérbios 11, versículo 30, querido. Quem ganha alma sábio é. Olha que coisa maravilhosa. Agora, de onde provém a sabedoria segundo Deus? Do próprio Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é a fonte de todo o conhecimento. E esse livro que você tem em casa, chamada Bíblia, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Você quer saber mais de Deus? Estude a Bíblia. Não seja um ignorante. A Bíblia está nos ensinando, relatando, revelando quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Quem são os que vão para o céu e quem são os que vão para o inferno? É só estudar, querido. Não se trata de religiosidade, não. Se trata de conhecimento. Se aprofunde, estude, medite nessa palavra. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua comunhão com Deus. Leve a sério. Aí tem um bocado de ignorante na terra. Ignorante mesmo. Ignorante de carteirinha. Não, mas papel e caneta escreve o que quer. Olha o bando de ignorante. Os maiores estudiosos foram estudar a Bíblia. Chegaram a uma definição. Realmente é a palavra de Deus. Até ateus queriam estudar a Bíblia para provar que Deus não existe. Se converteram a Cristo. Ateus que dizem e afirmam não existe Deus, foram estudar a Bíblia para provar dentro da Bíblia que Deus não existe. Resultado, se converteram a Cristo. Oh glória! Não dá para provar que Deus não existe usando a própria palavra de Deus. É muita ignorância, meu filho. É muita ignorância para uma pessoa só. Bem feito. Que todos os ateus se convertam a Cristo para ir morar no céu. Essa é a vontade de Deus, querido. Tá? Agora, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Provérbios capítulo 2, versículos 6 e 7. Não é para qualquer um não, querido.
Há uma reserva. Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para os santos, para os que realmente almejam, desejam glorificar a Deus através da sua vida. Salomão, por exemplo, recebeu sabedoria de Deus. Pensa no homem sábio. Lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 até o 34, você vai ver o que foi que esse homem escreveu. O legado que ele deixou para nós. Agora, infelizmente, na velhice, desperdiçou a sabedoria. Por quê, pastor? Permitiu a idolatria entrar em Israel, querido. Infelizmente. Não quero entrar nessa área, mas muitos pregadores dizem que ele morreu desviado. Deus deu uma sabedoria que não deu a mais ninguém. O homem era tão sábio que não tinha nenhum enigma que ele não revelasse. Todos os conhecedores da terra iam testificar se a sabedoria de Salomão era verdadeira ou não. Querido, tudo que vem do alto é verdadeiro. Tudo que vem de Deus é puro. Tudo que vem de Deus é glorioso. Oh, aleluia! Por isso que eu digo e volto a dizer e afirmar. É lindo a gente sentar para ouvir pessoas que falam das coisas do alto. Porque as coisas da terra nós já estamos cansados, enfadados de saber. Aí tem uns pregadorzinhos aí, feito um sovaco, esse bichinho, vão pregar, aí fica falando, eu estava trabalhando, eu vim de tal lugar, fulano, meu filho, eu não quero saber da vida de ninguém, nem de fulano, nem de ciclano, nem Beltrano, eu quero saber da vida de Jesus, eu quero saber do poder de Deus, eu quero saber do conhecimento do alto. Se tu tem, fala para nós, compartilha conosco, fala para nós que nós queremos ouvir, é as coisas de Deus, é as coisas de Deus. Eu não saio da minha casa para ouvir alguém encher linguiça, querido. Eu saio da minha casa para ouvir a palavra de Deus, aprender de Deus, através dos seus profetas. Isso é lindo, isso é maravilhoso. A gente ouvir o Espírito Santo usar, ministrar as nossas vidas, palavra de conhecimento, que nem Estevão. Estevão era cheio de sabedoria, está lá. Lê Atos, meu querido, capítulo 7, vá lá. O homem falava e os doutores da terra se iravam porque não encontrava falha na pregação de Estevão. Ele pregava com a sabedoria tão grande porque vinha do céu. O seu rosto resplandecia como o rosto de anjo. Isso é glorioso. E os corações dos infelizes petrificados, endurecidos, enraivados, porque eles não tinham argumento para desfazer do argumento de Estevão. Agora escute isso, porque isso aqui é bíblico. Ninguém pode ir contra a verdade a não ser a favor da verdade. Toma essa, Satanás. Ninguém pode invalidar a verdade. Ninguém. A verdade sempre foi, é e sempre será a verdade de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Oh, aleluia! Toma essa, Satanás. Você está entendendo, querido? Agora as características da sabedoria carnal. Eu queria ter mais tempo para falar disso aqui, meu filho. Para explicar um pouquinho isso aqui. Talvez aonde você congregue, aonde você está sendo doutrinado, aonde você está ouvindo a mensagem bíblica, talvez não seja de fonte verdadeira, porque a maior fonte verdadeira é a Bíblia, o resto é Baal, o resto é bagaço, meu filho. A maior fonte de conhecimento para o homem chegar a Deus é a Bíblia. É a Bíblia. O resto é história de carochinho, viu, querido? Olha a sabedoria terrena. Segundo a Bíblia, tem sentimentos facciosos, queridos. É sentimento de divisão, de grupos, de grupelos. É aquelas panelinhas que é feito dentro da igreja,
Essa sabedoria só faz mal à obra de Deus, só divide. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 3 de 1 Coríntios, você vai ver exatamente esse sentimento faccioso dentro da igreja. Porque uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outro eu sou de Cristo. Olha aí, ó, dividindo a igreja. Aí Paulo vai e escreve e diz, porventura está Cristo dividido? Porventura foi eu que morri? Foi Apolo que ressuscitou pelas vidas de vocês? Querido, isso é falta de sabedoria. Idolatrar pastor, pregador, isso é falta de sabedoria. Minha irmã, meu irmão, pelo amor de Deus, bota os pés no chão e a cabeça no céu. Isso é falta de sabedoria. Não idolatre ninguém, isso é pecado. Além da sabedoria terrena ser faccioso, ela é terrena. E já vimos que a sabedoria excelente é a que vem do alto. A sabedoria carnal, ela é terrena e só serve para as coisas desta vida. Desta vida. Tem pessoas que só falam das coisas daqui, da terra. Rapaz, meu Deus do céu, rapaz, se você ficar muito tempo, você se desvia. Quem é do céu, escute isso. Quando você sabe que a pessoa é do céu, fala aí, pastor, que eu quero aprender. Já, meu querido. Nós temos aqui ainda 10 minutinhos da terra. Escute isso aí. Você sabe que alguém é do céu quando ele só fala do céu. Quando você vê que o crente é da terra, está com o coração no mundo, ele só fala das coisas do mundo. Ele dá informação das coisas do mundo. E não sabe nada de Deus. Tem cristão que é uma vergonha, rapaz, é uma tristeza. Você fala 10 minutos com ele, você adoece. Ele não fala nada da Bíblia, nada de Deus, nada com que viveu com Deus. É só coisas terrenas, meu querido. Se converte a tua mente. Abre a tua Bíblia em Colossenses capítulo 3, abre lá, querido. Colossenses capítulo 3, abra lá. Paulo escreve dizendo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto. Pelo amor de Deus, a mente do crente parece que não tem nada do alto, é só da terra, só da terra, só da terra. Tu não vai subir não, meu filho, tu quer ficar? Tu quer ficar? Coisa boa, você se reúne, rapaz, e começa a falar, rapaz, foi que Deus fez na tua vida, rapaz, Jesus fez uma obra tão grande. Aí o outro chega ali, rapaz, Deus me deu um livramento nesse, rapaz, as coisas de Deus é linda de se contar, de se compartilhar. Mas tem uns crentezinhos aí na terra que, pelo amor de Deus, é só o sangue de Jesus. Aí tu viu aí, mano, que foi para a terceira divisão? Tu viu que foi campeão da Taça Libertadores? Pelo amor de Deus, rapaz. Fala de quem foi que aceitou Jesus, fala de quem Jesus levantou, fala de quem Jesus está usando na terra, fala do que Jesus fez na terra. Irmão, fala do que Deus está fazendo na terra, pelo amor de Deus. Isso aí é coisa para ímpio, é coisa do mundo. E pode achar ruim, meu filho. Tem problema não. Crente que diz que vai para o céu, mas só fala das coisas da terra. Olha, a sabedoria terrena, além de faccioso terreno, ela é animal. É sabedoria dominada pela natureza carnal, não convertida, que não tem a virtude do Espírito Santo. É aqueles que pregam na carne, falam da carne, louvam na carne, só vê virado. Conhece algum crente assim, irmão? Não conte não. Conhece algum crente assim? Que na igreja é mais santo do que o santo dos santos, mas quando chega em casa se revela, é carne pura, briga com o vizinho, amaldiçoa os outros, só é na carne, não fala, irmão, terrena, animal, essa sabedoria diabólica, na sabedoria que não é de Deus. O diabo procura ocasião para causar inveja, espírito faccioso, perturbação e toda obra perversa. Está aí no versículo 16, querido. Tiago deixando bem claro, bem explicado para nós tomarmos cuidado, para nós vigiar, que a nossa boca não seja um manancial para Satanás, mas seja um manancial de Deus, que as nossas palavras sejam temperadas, que dê prazer, que gere fé, que gere esperança, fortaleza. Essa é a sabedoria que vem do alto. Louvado seja o nome santo do Senhor, tá? Olha as características do alto. Eu vou apressar aqui, meu querido, para nós dar tempo. As características da sabedoria do alto. Ela é pura.
A sabedoria que vem de Deus, que é pura, é santo. Essa sabedoria não se mistura com o mal, com o pecado. Ela não se presta para intentos perversos. Há homens de nível superior que usam a sabedoria tanto para o bem quanto para o mal. Um médico, por exemplo, ele pode prescrever remédio para curar e usar pelo diabo, ser usado pelo diabo, tanto para o bem como para o mal. Infelizmente, querido. Mas quem tem a sabedoria de Deus só vai usar para o bem. Assim como um professor pode ensinar coisas boas ou más, dependendo de sua índole e formação. Mas um servo de Deus só utiliza a sabedoria de modo puro, para beneficiar, querido. Eu aprendi um ditado popular aí no mundo que diz assim: não existe aluno ruim, existe professor. O professor ensina e o aluno aprende, né? Agora nós estamos aqui diante do maior mestre, nos ensinando, através da sua palavra, por meio do seu Santo Espírito, nós buscarmos a sabedoria do alto, a verdadeira sabedoria, porque ela é superior a todas as sabedorias e conhecimento da terra. Assim a gente vai aprender a tratar melhor, a viver melhor, a se relacionar melhor, a cuidar das coisas de Deus e da terra também melhor, querido. A sabedoria do alto, ela é pacífica. A sabedoria que vem do alto, ela só produz paz. Os crentes sábios são pacificadores, como disse o nosso mestre, o nosso Senhor no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os que pacificam, querido, os que são a favor da paz, os que trabalham para trazer harmonia, para unificar, não para dividir. Quando você vê aí um pastor ensinando divisão, esse filho de Satanás já está desviado. Os filhos de Deus são pacificadores, queridos. São moderados. A sabedoria divina é moderada. Parece um paradoxo aqui, né, querido? Mas é a sabedoria de Deus. Ela é tratável. Quem tem a sabedoria de Deus é tratável, ou seja, sabe relacionar-se bem, com modéstia, atenção e interesse pelos outros. Normalmente os cientistas, os sábios segundo o mundo, são inacessíveis. O crente sábio não é soberbo, tanto atende ao rico como ao pobre, querido. Aí já esses grandão, os sábios do mundo, né? São intocáveis. São intocáveis. Aí você vê Jesus, a sabedoria encarnada, falando com o rico, mas também falando com o pobre. Oh, que coisa linda, né? Já o sábio do mundo, não. Só fala com o rico, só fala com o entendido, só fala com o doutor. Não troca ideia, não se relaciona com o pobre, né? E Jesus não. Olha aí, olha o ensinamento de Jesus. Entrou na casa de Zaqueu, que era rico, mas também entrou na casa de Simão, o leproso. Oh, mas esse Deus é fantástico. Esse Deus é demais. Eu costumo dizer para Jesus, não é gente não, rapaz. Por isso que eu amo meu Jesus. Que essa palavra, querido, te ajude a ser um novo crente, tá? Trate as pessoas com mansidão. Seja sábio em Deus, entendido na palavra do Senhor, tá? Seja humilde, tá certo? E isso o mundo verá que você é filho de Deus e filha de Deus, tá? Nós vamos para os nossos comerciais, já eu volto orando pela sua vida, abençoando a sua casa, em nome de Jesus. O programa é Hora